Terminando, então, faltam dois tipos de óxidos, peróxidos e superóxidos. Esse aqui, eu diria que desse segunda classe de óxidos, são os mais importantes da segunda classe. Por quê? Porque eles são muito encontrados no nosso dia a dia e tal, então eles vivem aparecendo em prova. Por que eles estão deixados por último ou no final da aula? Porque eles são óxidos em que o oxigênio não tem um NOx tradicional -2. E aí a gente deixa para o final para fazer você entender isso direitinho. Então, antes de qualquer coisa, não quero que você decore o NOx que o oxigênio tem nos peróxidos ou nos superóxidos. Quero que você entenda de onde vem isso. Então, começamos assim. Peróxidos são óxidos em que a presença da chamada ligação peroxídica, ou seja, dois oxigênios interligados. Então é assim que você tem que começar entendendo o que é um peróxido. Quando alguém te fala, o cara é um peróxido, então você já tem que saber que existem dois oxigênios interligados. Tá, e aí, Marcelo? E aí, como consequência, há uma série de coisas que você costuma decorar, mas que você agora, obviamente, consegue entender. Tá, se nos peróxidos o oxigênio está interligado a outro oxigênio, e o oxigênio faz duas ligações, então tem que ter mais uma ligação aqui e mais uma ligação aqui. É isso? É isso sim. Mas não pode esquecer que peróxido só é peróxido por causa dessa ligação peroxídica aqui, tá bom? O peróxido mais importante, mais famoso, é aquele em que, ligado ao oxigênio, tem hidrogênio, tá? Olha só, antes da gente começar, prova para mim que o NOx do oxigênio sai do tradicional -2. Lembrando de onde vem o tradicional -2? O oxigênio é muito eletronegativo e está na família 6A. Quando ele ganha quantos elétrons? 2. Então é muito normal, muito comum ver o oxigênio -2, porque ele é muito eletronegativo e é da 6A, ele quer ganhar 2. Agora, nos peróxidos, por causa da ligação peroxídica, isso não vai acontecer. Vamos lembrar do módulo de NOx? Vamos lá, então. Ao quebrar essa ligação, o NOx é 0, porque a ligação é apolar, a eletronegatividade é igual, tá? Quando eu quebro essa, o oxigênio ganha. Quando eu quebro essa, o oxigênio ganha. Então, como consequência, peróxidos são óxidos em que há uma ligação peroxídica. E essa ligação peroxídica faz com que o oxigênio tenha NOx -1. Isso aqui eu aceito, ó. Todo peróxido tem que ter isso aqui. Isso eu aceito, numa boa. São dois oxigênios interligados e por isso vai dar NOx -1. Então não é bem uma exceção. E nos peróxidos o oxigênio é -1. Não é bem uma exceção, está explicado. O oxigênio é -1 porque tem um oxigênio ligado ao outro. Então tira a possibilidade do oxigênio ganhar dos dois lados. Ele só ganha de um lado porque a outra ligação é apolar, é 0. Beleza? Então daí vem o NOx -1. Tá bom? Então, onde tiver um peróxido, tem que ter dois oxigênios com NOx -1 cada um, é claro, né? Os peróxidos, com exceção desse aqui, que esse é o único peróxido molecular, os peróxidos são iônicos, ou seja, a ligação peroxídica está ligada a um metal. Esse é a única exceção, tá bom? Que obviamente ganha que nome? Esse é o famoso peróxido de hidrogênio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho até que sim. O peróxido de hidrogênio, quando em solução aquosa, ele ganha o nome de água oxigenada. É o nome que ele recebe quando em solução aquosa. Água oxigenada é muito usada para tratamento de ferimentos, para oxidar bactérias. Por quê? Porque os peróxidos são altamente instáveis. Então, o peróxido de hidrogênio, ele se decompõe com muita facilidade, produzindo gás oxigênio, que é altamente oxidante. Então, esse gás oxigênio vai oxidar as bactérias. É por isso que quando a pessoa usa o peróxido de água oxigenada no ferimento, parece que está fervendo o ferimento. É, obviamente, a produção de gás oxigênio que fica borbulhando e vai oxidar as bactérias, tá bom? Além disso, produz água. Essa reação é bem importante, todos vocês têm que conhecer. É a decomposição do peróxido de hidrogênio. Os peróxidos são tão instáveis, mas tão instáveis,
que você dificilmente vê um peróxido guardado num frasco transparente, translúcido. Eles são sempre guardados em frascos âmbar ou opaco. Para quê? Para que a luz não atravesse, porque a própria luz, só a presença da luz já faria essa reação acontecer, chamada fotólise, tá bom? Então, frascos de água oxigenada que você compra são sempre opacos para não deixar a luz entrar, porque eles são altamente instáveis e se decompõem com muita facilidade, já que não é comum essa ligação peroxídica, ela não é estável, tá bom? Então, tá aí o principal peróxido, que é o de hidrogênio, mas lembrando a vocês que normalmente os peróxidos não são covalentes, não são moleculares, eles são iônicos. Por exemplo, vamos fazer a fórmula do peróxido de sódio, ó. Se é peróxido, tem que ter a ligação peroxídica e, por consequência, o oxigênio é -1. Se é de sódio, o sódio é +1, né? Lembrando que -1 é de cada oxigênio, ao todo vai a -2, então vai ter que ter dois átomos de sódio aqui, para dar +2 também, tá bom? Essa é a fórmula do peróxido de sódio. Um detalhe importante também é que são fórmulas que parecem que a gente tem que simplificar, mas não podemos simplificar, porque se nós simplificarmos isso aqui, a gente descaracteriza a ligação peroxídica, tá bom? Fique atento aí, tá bom? Outro detalhe, eu coloquei aqui, me deu vontade de fazer isso para deixar mais claro. -1 é o NOx de cada oxigênio. Se você usar essa formulação aqui, tu tem que usar ao todo quanto, gente? -2, que é dos dois átomos, tá bom?